Boa noite, pessoal. Me chamo Poli Lisboa e estou aqui para ministrar para vocês aula de Direito Constitucional para você que vai fazer Polícia Penal da Bahia, tá certo? E antes de iniciarmos nossa aula, eu preciso falar para vocês sobre a Operação GEOP, certo? A Operação GEOP nada mais é do que a maneira com que o quadrívio encontrou de fazer com que você, que sonha ser policial penal da Bahia, chegue com mais brevidade e com a melhor qualidade de ensino possível para a sua aprovação. Olha o que consta na Operação GEOP. Consta curso teórico presencial, consta curso teórico mais questões online e, pasmem, descontos nos nossos simulados semanais aos domingos, certo? Não é nada disso, é exatamente isso aqui que você escutou, por apenas R$107. Agora, aproveitem, porque é só durante a nossa live, tá certo? Então, esse desconto com todos esses produtos é somente durante a nossa live. Vocês não podem perder. A descrição para a compra, com o link para que acesse nosso site e faça a compra desses 3 produtos, né? Que é o nosso pacote Operação GEOP, está lá em nosso site e está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Então, vamos para a nossa aula. Hoje nossa aula é de Direito Constitucional, certo? E falaremos sobre a teoria geral do direito e também sobre os princípios fundamentais, certo? Vamos lembrar que o princípio fundamental na nossa Constituição, ela vai do artigo 1º ao 4º, ok? Falaremos dele e de alguns outros princípios que regem e são importantes dentro de nossa Constituição, ok? Primeiramente, a teoria da Constituição, certo? Nada mais é do que a relação entre povo e o governo político, né? Essa relação que rege, ok? E ele tem 3 funções básicas, que é a criação e organização do Estado, ok? A criação e organização do Estado, com o quê? Com as legislações, a delimitação do poder estatal, que esse poder estatal nada mais é do que, o poder soberano, o governo soberano, o poder político, que são os políticos eleitos por nós, políticos, que precisam ter uma limitação do seu poder, para que eles não atuem a seu bel prazer, tá certo? O estabelecimento de direitos e garantias fundamentais, que é o que rege, né, a nossa convivência humana em sociedade, ok? Bem, a nossa União, ela tem 3 elementos básicos, né, que compõem o Estado democrático de direito. São eles o povo, que é composto pelo povo nato, brasileiro nato e naturalizado. O território, que nada mais é que o espaço geográfico, né, onde o nosso país espaço geográfico, né? Onde o nosso país, ele se encontra, espaço. O poder estatal, que é como eu falei, que é poder soberano, governo soberano ou poder político, que é quem está ali para legislar, né? E representar a gente como um povo, ok? Há também alguns doutrinadores minoritários que entendem que não são 3, mas
4 elementos básicos. E o quarto elemento básico, ele seria o bem comum, certo? Mas a doutrina majoritária, ela entende que esse bem comum, ele está dentro do poder estatal. Por quê? Porque o poder estatal, ele tem que buscar como sua finalidade o bem comum, o bem da população, o bem da sociedade, tá certo? Bem, as nossas normas, certo? Elas vivem no que chamamos de, no que Kelsen, né, chamou de escalonamento da norma, que nada mais é do que uma maneira hierárquica, né, escalonada de identificar a importância dessas normas. E aí, a nossa Constituição Federal, ela está no topo, né, dessa pirâmide de Kelsen. Por quê? Porque todas as demais normas que vêm depois ou a partir dela precisam respeitar o que diz, o que vem disciplinado na nossa Constituição Federal. E caso não respeite, caso qualquer uma dessas normas não respeite o que está sendo trazido pela nossa Constituição, ela será considerada inconstitucional. E quem é que faz esse controle de constitucionalidade? É o nosso, controle de constitucionalidade. Quem faz é o nosso STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que faz o controle de constitucionalidade das demais normas em relação à nossa Constituição Federal. Tá, e aí pode ser que vocês me perguntem, e quem é que faz o controle de constitucionalidade da Constituição Federal? O povo. Por quê? Porque nós que elegemos, né? O poder emana de quem? Do povo, já diz a nossa Constituição. E abaixo de todas essas normas aí temos, né, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e leis delegadas, resoluções. Eficácia das normas. Temos 3 tipos de eficácia das normas: a eficácia plena, a eficácia contida e a eficácia limitada. A eficácia plena, ela já produz seus efeitos a partir do momento que a nossa Constituição Federal, ela entra em vigor. Entrou em vigor, essa norma passa a ter plenitude, certo? Passa a vigorar e a produzir efeitos. As normas de eficácia contida, elas já podem produzir seus efeitos, porém, ao mais, essa conjunçãozinha, podem ser restringidos pelo poder público. Pode haver restrições na norma contida, ok? Então, a atuação do poder público nesse sentido fica discricionária. E as normas de eficácia limitada, elas dependem de uma regulamentação para depois elas passarem a ter todos os seus efeitos, tá certo? Temos também as normas autoaplicáveis, restringíveis e com aplicabilidade direta, imediata, plena, tá certo? As restringíveis, certo? Elas dependem de restrições, elas podem sofrer restrições. Elas são as mesmas que a contida. São nomenclaturas que a prova, ela pode trazer, né, para meio que desestabilizar o concurseiro. Mas vocês não vão passar por isso, não é isso?
e a de aplicabilidade direta, imediata e não integral, porque ela é criada e precisa de uma outra norma para regular os seus efeitos, certo? Bem, a nossa Constituição Federal, ela é a chamada PRAFED. O que é isso, Pro? Ela foi promulgada, certo? Ela é rígida. Por que rígida? Porque a maneira de modificação... Pronto, tá certo. Porque a maneira de... a maneira de modificação dessa Constituição, ela é rígida, porque ela só pode ser modificada por emenda constitucional, certo? E a maneira de modificação por emenda constitucional, ela é um pouco mais rígida, precisa, né, lá de 3/5 dos membros em cada casa, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Congresso. Perfeito. Analítica, certo? Formal, porque ela é escrita. E pelo mesmo motivo, né? Escrita. E dogmática, porque dentro dela temos dogmas que ditam direitos e obrigações para todos os cidadãos. Bem, a estrutura da nossa Constituição, ela é dividida em 3, tá certo? Preâmbulo, disposições permanentes e disposições transitórias. O preâmbulo, ele é uma carta de apresentação. É o que o legislador, à época de 88, quando a nossa Constituição foi criada, pensava, era o momento pelo qual a nossa sociedade passava naquela época, beleza? Só que a gente tem que lembrar que, apesar dela ser as intenções do nosso legislador constitucional, ela não, vamos gravar isso, ela não é norma constitucional, não. Ela não tem força normativa. Ela não serve de parâmetro de controle de constitucionalidade. Ela não é de obrigação, de reprodução obrigatória, e ela não cria direitos e deveres. O que quer dizer isso? No grosso modo, isso quer dizer que lá, quando eu falei com vocês sobre a pirâmide de Kelsen, que a Constituição Federal ficava aqui no topo, o preâmbulo, certo? Ele não servirá de parâmetro de constitucionalidade. Ou seja, o STF, quando ele for julgar a constitucionalidade de uma lei, ele não julgará em detrimento do preâmbulo. Se uma legislação estadual, por exemplo, ela vai reproduzir o preâmbulo ou não, não faz diferença. Por quê? Porque não há obrigatoriedade, certo? Em reproduzir esse preâmbulo. Tanto que foi pacificado no STF, de acordo com eles, apesar do Acre não colocar no preâmbulo da sua Constituição Estadual, que, como tem no nosso preâmbulo, né, no finalzinho dele, pela proteção de Deus, não era inconstitucional, certo? A Constituição do Acre. Então, foi pacificado isso. Por quê? Porque não há obrigatoriedade, gente, de utilizar o preâmbulo da nossa Constituição Federal nas constituições estaduais, porque ele é um mero texto de intenções do legislador, tá certo? Para concluir, em relação à estrutura da nossa Constituição,
a parte de disposições permanentes, ela vai do nosso artigo 1º ao nosso artigo 250, tá certo? E após isso, exatamente dessa maneira, dividida a nossa Constituição, primeiro vem o preâmbulo, depois as disposições permanentes, que vai do artigo 1º ao 250, e por fim, os atos de disposições transitórias constitucionais, que as nossas ADC determinado tema e já nasce com prazo de validade. Ela nasce para disciplinar determinado tema de forma transitória e já nasce com prazo de validade. A gente já sabe que ela vai acabar naquele determinado prazo, assim que parar de ter os efeitos necessários pela qual ela foi criada transitoriamente. Beleza? E agora, tendo em vista toda essa parte introdutória para que a gente entenda a Constituição, como ela é dividida e tudo mais, a gente vai para os princípios. Vamos lembrar que esse é um assunto de extrema importância, certo? Inconstitucional, porque quase que todos os concursos, certo, cobram questões de princípio, porque são questões introdutórias, certo? Então, vamos lá. Princípios. O princípio federativo, ele é um princípio que ele divide, né, o nosso Estado, e ele auto-organiza, ele é auto-organizável, né, autogoverno, autolegislação e autoadministração. De quem? Dos entes federativos, União, Estados, DF e municípios, beleza? A nossa forma de Estado é federação. E como todo bom concurseiro, a gente tem que ter os bizus, né? Os nossos mnemônicos. E o nosso mnemônico para forma de Estado é fé na federação, que nada mais é do que fé, forma de Estado na federação. Fé na federação, não vamos esquecer, tá certo? Nossa forma de governo é a forma com que o político ele assume o poder e com que forma também ele permanece no poder. Para quê? Para nos representar como povo, certo? A nossa forma de governo é a república. República, res pública. Coisa do povo. E o nosso mnemônico, a gente não pode esquecer, sempre tem, né? Nosso bizu é o fogo na rap, que é o que? Forma de governo, república, fogo na rap, não esquece. Nosso sistema de governo, ele é presidencialista, Sistema de governo presidencialista, que ele divide, onde o poder executivo, poder duas funções, o chefe de Estado externamente e chefe de governo internamente. O que seria esse externamente? Externamente, internacionalmente. Nas relações exteriores, certo? E como chefe de governo, divide em dois, certo? Em democracia direta e democracia indireta. A democracia direta é o que está tipificado lá no nosso artigo 14, que fala do iniciativa popular. E a nossa democracia indireta nada mais é do que as eleições e o voto, né? Quando a gente elege aquele cidadão lá para com que ele nos represente no Congresso Nacional. Princípios definidores.
dos fundamentos do Estado. São eles o nosso Sociedivaplu, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o nosso pluralismo político. Nunca se esqueçam esse mnemônico, ó. Sociedivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses fundamentos são muito cobrados. E aí aqui eu tenho uma dica para dar para vocês. Primeiro que os fundamentos, eles são 5, certo? São 5 fundamentos. E que a prova, ela pode brincar com você. Há uma diferença entre fundamentos e princípios fundamentais, certo? E fundamentos é uma espécie dentro. Então, quando a questão ela fala princípios fundamentais, ela pode cobrar qualquer dos princípios que regem a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Ela quer alguns desses 5. Então, não caiam nessa pegadinha, tá? Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e temos também o princípio da separação de poderes, que ele separa, são as divisões dos poderes do executivo, legislativo, entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Lembre que diz o seguinte, ó, independentes e harmônicos entre si. Mas existe uma teoria chamada teoria dos freios e contrapesos. O que é que essa teoria quer dizer, né? Freios e contrapesos já diz que, apesar de os poderes serem independentes e harmônicos entre si, certo? Um poder, ele vai poder interferir no outro poder para que mantenha esse equilíbrio, para que um poder ele não ultrapasse os limites daquilo que é estipulado e permitido por lei, tá certo? Pronto. Os princípios dos objetivos da República Federativa do Brasil. Vem lá no seu artigo 3º da Constituição Federal e ele diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A gente também tem um mnemônico, né, para esses objetivos, que é o CONGA-R-PRO. CONGA, construir uma sociedade livre, justa e solidária. G, pobreza e a marginalização. O RE, reduzir as desigualdades sociais e regionais. O PRO, promover o bem de todos sem preconceitos de origem. Uma condição. 4. Então, são 4 objetivos. É a primeira observação. A segunda observação é que os objetivos, eles são verbos, galera. Eles são verbos, construir, garantir, erradicar, reduzir, promover, certo? São verbos, ok? Dito isso, apesar de serem verbos, lembre que os verbos eles podem vir conjugados, certo? Então, se o verbo vier construindo uma sociedade livre, justa e solidária, a alternativa ela está correta, certo? Então, o verbo ele pode sim vir conjugado.
ok? E que a gente tem que lembrar o seguinte, que objetivo é na intenção de o que é a República Federativa do Brasil, o que é que o Brasil, né, ele busca, é o que o Brasil busca alcançar. Então, é um objetivo, é algo que a gente busca alcançar. Então, por esse contexto, a gente também já consegue tirar muitas alternativas de questões, tá certo? Vamos para o próximo. Por fim, em relação aos princípios que vai do artigo 1º ao 4º, a gente tem as relações internacionais. Elas são muitas, então, como é que a gente grava? Fazendo questão. Não tem outra maneira, certo? A não ser que você tenha a memória visual, fotográfica, você tem que fazer questão, certo? Então, no nosso artigo 4º, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Aí tem um parágrafo único que ele é de extrema importância. Por quê? Porque a questão costuma cobrar esse artigo 4º tirando determinadas letras, né, modificando um pouquinho a palavra, ou pegando o parágrafo único e trocando uma palavrinha dele. E aí torna-se a questão errada, não é isso? A República Federativa do Brasil, ela buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade, primeiro, que, retirando o parágrafo único, são 10. São 10 princípios, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que, inicialmente, quando você não tem já fixado na memória quais são todos esses princípios, quando a nossa questão, né, a nossa banca, ela pede em relação aos princípios que regem as relações internacionais, o que é que a gente tem que procurar? Alguma alternativa que diga sobre alguma atuação do Brasil em relação à autodeterminação dos povos, certo? Por quê? Porque o Brasil, ele é independente. Não intervenção. Outro país não pode intervir, né, no nosso país. Por quê? Porque nos rege o princípio das relações internacionais, a não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, né, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para progresso da humanidade. Esses incisos, eles retratam sobre a intenção do Brasil em relação a outros países, a intenção do Brasil nas relações internacionais, tá certo? Vamos agora para outros princípios que também são muito cobrados dentro da nossa Constituição, certo? Ele é usualmente mais cobrado em administrativo, mas tem... A administração direta nada mais é do que a nossa União, estados, Distrito Federal e município, certo? E a nossa administração indireta é a fase, que é fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista, e, por fim, empresa pública. Beleza? E o nosso artigo 37 é que traz esses princípios que regem a administração pública como um todo, né? Que diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados ou do Distrito Federal e dos municípios,
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também aos seguintes é o que traz os incisos, né? É um artigo cumprido. Vamos lá. O mnemônico desse princípio é o LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiadores. Vocês estejam tirando a dúvida de vocês. Então, mandem as dúvidas de vocês, certo? Sim, está ok, o áudio está ótimo. A live tá travando, mas a gravação vai ficar perfeita, entendeu? Só da internet. É, pessoal, a live tá travando um pouquinho por conta da internet, mas a gravação... Então, não se preocupe em relação a isso, não. Deve ser alguma instabilidade, né? Na internet mesmo. Mas a live ela vai ficar gravada, tá certo? Vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi passado? Caso vocês não tenham, aí a gente vai passar para a resolução de questões, tá certo? Tô no aguardo aqui. Enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Como eu falei no início, não sei se é possível durante o período da live para você que sonha em ser policial penal da Bahia, tá bom? E estamos com a Operação GEOP. O que é a Operação GEOP, Polly? Pronto. A Operação GEOP consiste em a maneira com que o Quadriv encontrou de te entregar seu sonho, de fazer com que você chegue à sua aprovação com a qualidade e numa velocidade mais rápido, tá certo? E o que é que consta nessa Operação GEOP? Só hoje, durante a nossa live, você que comprar a nossa pré-venda da Operação GEOP por apenas R$107, olha esse valor, R$107, você terá direito à nossa turma presencial, a nossa turma online, certo? E a nossa turma online, lembrando que ela será ao vivo e as gravações ficarão disponíveis para você assistir depois, certo? As aulas presenciais, como eu disse, e as promoções, né? Descontos nos nossos simulados semanais que ocorrem aos domingos em nossa sede do Projeto Quadriv. E pasmem, como eu falei, só está apenas por R$107 durante essa live. É imperdível, 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 imperdível. E qual é o intuito? Então, vamos lá. Deixa eu ver se mais alguém continuam falando que está cortando e travando bastante. A minha tá rodando perfeita aqui. Dá uma verificada se não é a internet de vocês, mas de qualquer maneira, frisando que vai ficar gravado, certo? E que vocês não vão ser prejudicados em relação a isso, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, iremos para as nossas resoluções de questões. E, durante as resoluções, a gente vai analisando alternativa por alternativa, para que entendamos, porque é importante que quando a gente responda uma questão, a gente entenda não só o porquê a gente marcou, porque às vezes a gente marca no chute, não é isso? Mas o porquê a gente não marcou determinadas alternativas. Então, vamos devagarzinho, certo? São 30 questões para que a gente perpasse por todo esse conteúdo que a gente ministrou antes. Questão 1. Dentre outros, constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a... Vamos lembrar aqui, objetivo fundamental. O objetivo são os verbos, vocês lembram? E que os verbos são, ó, conga, pro. Então, a gente vai procurar, dentre essas alternativas, o que se encaixa nisso aqui, ok? Então,
Lembra que eu falei que o verbo ele pode vir conjugado? Lembra disso? Então, solução bélica dos conflitos? Não, né? Solução pacífica dos conflitos. Determinação dos povos? Não, né? Intervenção nacional? A gente também sabe que não, é não intervenção. Vedação ao asilo político? Não. A gente sabe que não é vedação ao asilo político. E aí, a nossa alternativa é que fala erradicação da pobreza e da marginalização. Que é a nossa alternativa, porque só fez conjugar o verbo, né? Que o verbo, no nosso inciso, é erradicar. Beleza? Então, a gente tem que sempre lembrar que a alternativa pode trazer o verbo conjugado, o que não significa que a alternativa esteja errada. Então, nessa questão, a nossa alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Nos termos da Constituição Federal, são considerados princípios que regem as relações entre o Brasil e países estrangeiros. Ó, quando fala isso aqui, quer dizer relações internacionais. Que aí a gente vai lembrar aqui, são 10 e mais o parágrafo único. Beleza? E a gente vai lembrar que construção de uma sociedade livre e justa, isso aqui é um objetivo, então não é essa assertiva. Que a prevalência dos direitos humanos e a erradicação da pobreza, isso aqui até é. Esse aqui também até é, mas isso aqui é um objetivo fundamental. Concessão de asilo político é, mas valores da livre iniciativa não. Isso é um fundamento. Defesa da paz e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. E o último que fala erradicação da pobreza e da marginalização e o repúdio da solução bélica. Ó, aqui tá errado. Isso aqui é objetivo. Então, a nossa assertiva aqui, ó, é a letra D, tá certo? Questão 3. Em fevereiro de 2023, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que pede o fim da guerra na Ucrânia, ressaltando as consequências humanitárias do conflito, bem como propugnando a retirada das tropas russas do território ucraniano e que a comunidade internacional busque formas de mediar a paz. O voto brasileiro foi favorável à resolução da ONU, o que está de acordo com a Constituição Federal, ó, o que está de acordo com a Constituição Federal, segundo a qual a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. E aí vamos ver o porquê não as demais, tá certo? Dignidade da pessoa humana é um fundamento. Erradicação da pobreza é um objetivo. Lembra lá? É um verbo. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Promoção é o promover, é o objetivo. Cidadania e pluralismo político é um fundamento. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária
é um objetivo. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Questão 4. São, respectivamente, fundamento e objetivo fundamental da República. A nossa assertiva aqui. Vamos lá. Fundamento. O erradicação da pobreza e não intervenção. O erradicação é objetivo. O não intervenção, princípio internacional. Pluralismo político é um fundamento e independência nacional, princípio internacional. Solução pacífica dos conflitos, princípio internacional, prevalência dos direitos humanos também. A defesa da paz também é princípio internacional e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo. E a dignidade da pessoa humana é um fundamento. Lembra o só, se, de, vá, plu. E a garantia do desenvolvimento nacional, que é o garantir do nosso Conga R Pro, certo? É o G do nosso Conga R Pro, que é o nosso gabarito, porque ele pede, respectivamente. Quando eu falar respectivamente, é nesta ordem. Primeiro o fundamento e depois o objetivo fundamental. Questão 5. A proposta de 1/3 dos membros da Câmara de Deputados de emenda constitucional tendente a abolir o voto secreto, com a justificativa de verificação da licitude, que lembra que a nossa República Federativa do Brasil é regida pelo princípio democrático e que esse princípio democrático se dá de maneira direta e indireta, não é isso? E aí, tira o que aqui, o voto ele é periódico, certo? Ele é periódico, ele é secreto, ele é direto, secreto, periódico e intransferível, certo? Ele é direto, secreto, periódico e ele é intransferível. E que cláusula, normas que não podem ser abolidas, ser suprimidas da nossa Constituição. Portanto, quando, é feita uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir, com o intuito de abolir o voto secreto, essa norma, essa emenda constitucional, ela será inconstitucional, certo? Ela será inconstitucional. Então, ela não poderá ser objeto de deliberação. Vamos, então, procurar uma alternativa que diga que, ela não pode ser objeto de deliberação. Não é essa, porque fala que poderá. Essa que fala somente poderá. Não é essa que fala que poderá. Então, a gente ficou entre duas alternativas. A letra B fala: não poderá ser objeto de deliberação em razão da matéria nela abordada. Perfeito. Essa aqui é a nossa alternativa, E a E fala o seguinte, não poderá ser objeto de deliberação, pois a Constituição Federal somente pode ser emendada mediante... Não é por isso que ela não pode. Ela não pode porque o objeto dela de deliberação é a matéria abordada nesse objeto, ela não pode ser, certo, abolida, suprimida. Por isso, a nossa assertiva é a letra B.
O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal constitui a cláusula pétrea, certo? O quê? O presidencialismo? Não. A separação de poderes? Perfeito. Essa aqui, ó. Eita. Essa aqui é a nossa assertiva. Por quê? Poli, mas aqui tem voto. Mas olha, presta atenção no que eu falei na alternativa, na questão anterior. O voto obrigatório não é cláusula pétrea, certo? Por quê? E aqui o voto censitário. Nosso voto não é censitário. O voto obrigatório ele não é cláusula pétrea. Ele pode sim ser suprimido por emenda constitucional. O que é cláusula pétrea é as 4 opções do que eu falei na estante, ó. O voto ele é intransferível, periódico, certo? Direto, secreto. Isso aqui é cláusula pétrea. O voto obrigatório, não, ele pode ser suprimido. Então, a separação de poderes, que é, lembra lá? Executivo, legislativo, judiciário. Beleza? Então, a nossa alternativa da questão 6 é a letra B. Pertencente às relações internacionais da República Federativa do Brasil. Primeiro, lembra, são 10, né? Segundo, regem relações internacionais. Então, a gente tem que estar buscando isso, beleza? É isso mesmo. Então, vamos lá. Liberdade de expressão? Não. Pluralismo político? A gente tem que lembrar que o pluralismo político é um fundamento. Prevalência dos direitos humanos. Perfeito. Esse é o nosso gabarito, certo? Liberdade de associação, não. E livre iniciativa, também não. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 8. Considere os seguintes itens: a soberania, a plenitude de defesa, o pluralismo político, a inviolabilidade do domicílio. São fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos, ó, no artigo 1º da Constituição Federal, certo? A soberania, sim. Plenitude de defesa, não. Pluralismo político, sim. E a inviolabilidade do domicílio, não. Porque, ó, no nosso artigo 1º, a gente tem o nosso, ó, só, se, de, vá, plu, certo? Então, alternativa 1 e 3. A gente procura aqui, letra E é o nosso gabarito. Questão 9. De acordo com o artigo 37, lembra que a gente falou dele? No artigo 37 tem o quê, ó? O LIMP. Nossos princípios que regem as relações da administração pública, né? Tanto direta como indireta. Constituição Federal de 88, os princípios da administração pública. Quais são os princípios, né? Aí a gente vai procurar o LIMP, certo? Vamos lá. Moralidade e publicidade devem ser obedecidos por uma autarquia estadual. Nosso gabarito. Por quê? Porque a autarquia, ó, vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar que a nossa administração pública, ela se divide em... Só um minuto. Aqui. Em direta e indireta. E a indireta tem a fase, onde o A é autarquia. Então, a autarquia, ela sim... Legalidade e universalidade não, porque a gente sabe que dentro do artigo 37, os princípios são esses aqui. Eficiência e eficiência também não. Então, a nossa alternativa é a letra A, né?
Questão 10. A dignidade da pessoa humana no âmbito da Constituição Brasileira de 1988 deve ser entendida como... Vamos lá. Alternativa 1. A. Uma exemplificação do princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, reconhecida pela Constituição. A gente sabe que não. Vamos lembrar que o que ela quer aqui, ó, é o que significa o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O fundamento da dignidade da pessoa humana. Vamos lá. Um direito individual garantido somente aos brasileiros? Não, a gente sabe que todos, dentro do território nacional, isso já é pacificado, esse entendimento, tem direito à dignidade da pessoa humana. Uma decorrência do princípio constitucional da soberania? Não, não é decorrência, porque soberania também faz parte dos fundamentos. Um direito social decorrente da Convenção Internacional ratificada pelo Estado brasileiro. Não, não é um direito social decorrente da Convenção Internacional. E aqui sim, ó, um dos fundamentos, ó, fundamentos, lá do só, se, de, vá, plu, do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. Perfeito. Essa aqui é a nossa assertiva. Letra E. Questão 11. O inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esta norma constitucional pode ser classificada quanto à sua aplicabilidade e eficácia como sendo, ó, aplicabilidade e eficácia como sendo A, de eficácia limitada? Não. B, programática? Não. C, de aplicabilidade imediata e eficácia restringível? Sim, esse aqui é o nosso gabarito. Lembra que de eficácia imediata quer dizer que ela precisa de uma outra norma para que ela tenha eficácia? E lembra que de eficácia restringível é que elas podem sofrer restrições de alguma outra norma, então isso aqui fica a cargo de discricionariedade, né? Discricionário da norma de aplicar, né? Do legislador de aplicar ou não a norma que restrinja. Então, nossa alternativa, ó, é letra C, porque, ó, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei estabelecendo, ó, restringindo. Qual é o exemplo disso para vocês entenderem na prática? Para um advogado, ó, atuar no Brasil hoje, ele precisa da carteira do Brasil. Então, para ele atuar legalmente, o advogado atuar, ele precisa dessa carteirinha. E para determinar que ele precisa dessa carteirinha, foi criada uma legislação que, ó, determina quais são as qualificações profissionais para exercer aquela atividade profissional. Seria exatamente isso, essa eficácia restringível. 12. A forma de Estado adotada no Brasil é... Ó, forma de Estado, vamos lembrar? Fé na federação. Forma de Estado, federação. Então, a gente já vai riscando, né? Confederação? Não. Federação na qual há uma união entre os estados que conservam somente autonomia política. É somente autonomia política? A gente sabe que não. Unitária? Não. Porque unitária é o inverso, né? É um único centro de poder. E federação é mais de um centro de poder.
confederação conservam a autonomia política e administrativa. Perfeito, essa aqui é a nossa assertiva. Letra E. Questão 13. Segundo o artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por diversos princípios, não sendo um desses princípios A. Lembrando aqui, quando a questão pede não, ela quer a incorreta. E que quando a questão quer a incorreta, a gente tem que lembrar que a gente começa das assertivas de baixo para cima. Por quê? Tudo tem uma lógica, né? O intuito de começar de baixo para cima é porque as bancas, elas tendem a colocar as alternativas corretas entre as primeiras alternativas. E aí o nosso cérebro tende a associar a correta como sendo a alternativa que a questão pede. Só que a questão pede o quê? A incorreta. Por isso, primeiramente, a gente grifa para que o nosso cérebro não nos engane e a gente lembre que o que a gente está procurando é a questão incorreta. E a gente começa de baixo para cima, tá certo? Vamos lá. Ela quer as relações, as que não regem as relações internacionais. São elas: concessão de asilo político, isso aqui está correto. Não intervenção, isso aqui também está correto. Autodeterminação dos povos, isso aqui também está correto. E independência nacional, isso aqui também está correto. A nossa assertiva seria a letra A, que fala garantia do desenvolvimento nacional, porque isso aqui é um objetivo. Beleza? Então, lembre-se, a questão pediu a incorreta, a gente começa da última alternativa para a primeira, grifa que ela quer incorreta, grifa a palavrinha lá para que o nosso cérebro ele não nos engane e a gente esteja sempre com o visual da questão para saber o que é que ela quer que a gente responda, tá certo? Questão 14. As mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante. Vamos lá. Emenda constitucional. Vamos lembrar aqui. Para mudar a Constituição, é emenda constitucional, que tem um voto específico, né? Porque a nossa Constituição ela é rígida, certo? Vamos, então, buscar a alternativa. Agência de Estado de Defesa? Não. A gente já sabe que não pode emendar a Constituição nesses casos. Revisão constitucional periódica? Também não. A gente, por acaso, falou sobre isso? Não. Então, a gente já corta essa alternativa. Aprovação em cada casa do Congresso Nacional, até aqui perfeito, em 2 turnos, por emendas constitucionais. Essa aqui é a nossa assertiva, certo? E vamos ver o erro da E, que fala emenda constitucional na vigência de intervenção federal. Não pode haver emenda à Constituição. Então, a nossa questão, a titularidade e a forma do exercício do poder político, a Constituição Federal estabelece que, dos cidadãos, não. Dos cidadãos, não. A gente já cortou 2 alternativas. Aí vamos ver. Do povo, que o exerce apenas diretamente, isso aqui já está errado. Vamos trazer uma dica também para vocês. Quando a questão fala somente, apenas, exclusivamente, certo? Nomenclaturas que restringe estará errada, certo? Então, você já bota um pontinho de exclamação nela para que visualize as demais alternativas e verifique por meio do previamente, diretamente seria o voto secreto, né, direto secreto, e diretamente seria o artigo 14 que eu falei com vocês lá, do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Do povo que o exerce por meio dos seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Perfeito. Questão 16. Antes de iniciar a questão 16, eu queria saber se vocês estão com alguma dúvida
Se tem alguma dúvida aí de vocês, para que a gente possa falar isso. Consigo ver aí? Colocaram que tá tudo ok. Pronto, que ótimo, pessoal. Tá tudo ok. Perguntaram E também sobre a turma presencial. finalzinho de janeiro, tá certo? Mas como eu falei com vocês, apenas R$ 107 durante a nossa live. Vai ter direito à nossa turma presencial, que começa no dia 29 de janeiro, certo? Vai ter direito à nossa turma online, que além de online, ela vai ficar gravada para posterior necessidade de assistir, né, do aluno. E tem tanto material teórico como Maria Tereza, que está com interesse nas nossas turmas presenciais, não desperdice essa oportunidade não, porque está realmente excelente. São 3 coisas num combo de R$ 107, assim, um preço fino de verdade. Porque a ideia do quadrívio, o principal foco do quadrívio é fazer com que você, que tem um sonho de ser policial penal da Bahia, que a prova saia lá para maio. Então, assim, temos tempo para estudar, temos qualidade de ensino para ofertar e estamos com um valor excelente. Então, não percam. Na nossa descrição da nossa live, tem o link no qual você vai sair lá nos eventos do nosso site. E dentro do evento tem a pré-venda da Operação GEOP. Não percam essa oportunidade não, viu, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por enquanto é só isso. Então, vamos lá continuar, tá bom? Questão 16. São investidas do poder pela eleição, que poderá ser direta ou indireta. Beleza. A temporariedade do mandato. Tá certo também. Vamos ler aqui o que a assertiva pede, não é isso? No que concerne as características da forma de governo, ó. Forma de governo. Fogo na rep, lembram? Forma de governo, república. Forma de governo republicana está correto o que consta apenas. Quando a assertiva fala apenas, observe para que você conduza ao que ela pede, certo? Estritamente ao que ela pede. Temporalidade do mandato, sim, porque a gente tem que lembrar que o mandato ocorre de 4 em 4 anos. As elegibilidades, né, são as eleições. Responsabilidade dos governantes, que tem que prestar conta dos seus atos para quem? Para a população, para a sociedade. A gente tem direito de saber o que é feito com o dinheiro público, não é isso? Trata-se da mais antiga forma de governo ainda em vigor. É errado. A nossa assertiva, então, está correta a 1, a 2, a 3. Então, a nossa assertiva correta é a letra C. Questão 16, letra C. Questão 17. No que concerne à classificação das constituições, segundo a doutrina constitucionalista brasileira, a Constituição Federal de 88 é considerada escrita, dogmática, e aí vamos, letra A, promulgada, rígida, analítica e formal. Lembra o nosso, Fed. Questão 18. A Constituição Federal estabelece que não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto periódico secreto. Secreto. Onde é que eu tenho uma alternativa?
nossa letra B. Questão 18 é a nossa questão 19. O fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no artigo 1º, vamos lembrar aqui, ó, só se de vá plu da Constituição Federal, que torna o cidadão titular de direitos e o qualifica como participante da vida do Estado, é, ó, a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho? Não. A gente tem que lembrar que, ó, torna o cidadão titular de direitos, ó, e qualifica como participante da vida do Estado. Ele quer um específico, certo? Que é a nossa letra D, cidadania. Porque para a gente ser cidadão, a gente tem direitos políticos, que nada mais é do que o votar e o ser votado, certo? O poder votar e o poder ser votado. Então, a nossa assertiva da questão 19 é a letra D, de vamos lembrar, objetivos, os verbos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º, que é o nosso conga R pro fome, também não, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. Questão 20, letra C. Vamos descobrir o porquê as demais estão erradas. Erradicar o analfabetismo? Não, é a pobreza. O bem de todos, né? Vamos lá. Promover o bem de todos, garantir a paz no território nacional está errado. Então, a nossa assertiva correta é a letra C. Vamos para a nossa questão 21. Questão 21. Não consta entre os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Não consta. Se aqui tá não consta, ela quer a incorreta. Aqui não faz parte, certo? Incorreta. Então, a gente começa de onde? De baixo para cima, certo? A autodeterminação dos povos? Não. A autodeterminação dos povos está correto, está lá entre os princípios das relações internacionais. A redução das desigualdades regionais da América Latina? É essa daqui. Essa aqui é a nossa assertiva incorreta, porque não é a redução das desigualdades. Ele fala, nosso artigo, nosso parágrafo único, sobre a interação, né, dos povos da América Latina. Então, a 21, a letra D é a nossa assertiva. Vamos ver as demais só para a gente fixar. E a defesa da paz também. Perfeito, a nossa assertiva incorreta é a letra D. Questão 22. A propósito, a forma federativa do Estado. Vamos lembrar, ó. Forma de Estado, federação. Federação. Fé na, por expressa vedação constitucional, lida na nossa Constituição. Certo? Alternativas, porque a gente sabe que as cláusulas pétreas, ela vem lá no nosso artigo 60. Certo? E que é taxativo, certo? E que tudo que vem lá no nosso artigo 60, como cláusula pétrea, não pode nem ser suprimido, nem ser retirado da nossa Constituição Federal. Questão 23. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, ó, executivo, legislativo, judiciário. Vamos procurar a alternativa que verse sobre isso daí. Ó, letra B é a nossa assertiva. Poderes da União, a mesma coisa
a letra C, a mesma coisa a letra D, que traz cargos, né, do executivo, do legislativo, mas não traz os poderes, que é o caso da letra B, que fala do legislativo, executivo e judiciário, que são poderes independentes e harmônicos entre si. Questão 24. No que concerne à organização dos poderes da União, o judiciário é hierarquicamente superior ao executivo? Não, não tem hierarquia entre os poderes. Então, essa aqui já está, brocas, que se prestam à limitação do poder estatal. Perfeito. Essa aqui, ó, pessoal, é a nossa assertiva. Vocês lembram que falei com vocês sobre, ó, a teoria dos freios e contrapesos? É exatamente o que fala sobre essa assertiva. Prestem atenção. Impondo-se influências e limitações recíprocas que se prestam à limitação do poder estatal, né, que é do poder do Estado. É exatamente o que traz, né, a teoria dos freios e contrapesos. Portanto, essa aqui é a nossa assertiva, letra B. Questão 25. Segundo disposição expressa na Constituição da República, a República Federativa do Brasil é formada, pelas unidades federativas articuladas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, que constitui Estado unitário? Não. Confederado? Não. Federação. Pela integração coordenada entre União, Estado e município, constitui-se em Estado democrático descentralizado? Integração coordenada? Não. Pelo conjunto reunido de distritos, municípios, estados e regiões e constitui-se em Estado democrático parlamentar? Também não. Pela instituição permanente dos entes federais, municipais e estaduais e constitui-se em Estado democrático jurisdicional? Também não. Pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. Perfeito. Essa aqui, ó, é a nossa assertiva correta. Então, questão 25, letra E é a assertiva correta. Questão 26. Quanto aos princípios que regem a República Federativa do Brasil, é incorreto afirmar, lembra? Grifa, 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 para que a gente não esqueça que a gente quer encontrar incorreta. Constituem objetivos fundamentais, dentre outros, garantir o desenvolvimento nacional. Mas ele quer o incorreto, então essa aqui está correta. O Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático. Perfeito. Essa alternativa também está correta. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Também está correta. Letra B. Nas suas relações internacionais, o Brasil rege-se, dentre outros, pelo princípio da intervenção e determinação dos povos. Não intervenção e autodeterminação, certo? Então, a nossa alternativa incorreta é a letra B. E a letra A, que está também correta, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Perfeito. Então, a nossa alternativa incorreta da questão 26 é a letra B. Questão 27. Em matéria de princípios constitucionais fundamentais, considere: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Perfeito, essa alternativa está correta.
O Brasil rege-se nas relações internacionais, dentre outros, pelo princípio da intervenção de asilo político. Então, essa aqui está incorreta. O Brasil buscará a integração econômica, política, também está correto. Constitui, dentre outros, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. É correto afirmar, isso aqui está correto, é correto afirmar apenas o que consta em 1, 3 e 4, que está na letra C, que é a nossa assertiva da questão 27, letra C. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Até aí, tudo bem, tudo ok, a gente já sabe disso. Assim, não constitui, não, que é a incorreta. Aqui não faz parte. Fundamento constitucional, fundamento. Artigo 1º, que é o nosso só, se, de, vá, plu. Letra A. A livre iniciativa e o pluralismo político faz parte. Letra B. O pluralismo político e a soberania também faz parte. Letra C. A cidadania e a dignidade da pessoa humana também faz parte. Os valores sociais do trabalho e a cidadania também faz parte. E o nosso gabarito, por isso que agora eu não comecei da letra E, incorreta. Questão 29. A Constituição Federal de 88 tem como uma de suas características mais marcantes a preocupação com a tutela dos direitos humanos, não sendo exagero afirmar que, dentre todas as... Nesse contexto, a Constituição elenca como fundamentos da República Federativa do Brasil o nosso só, se, de, vá, plu. A gente vai buscar isso aqui na questão. E a nossa assertiva aqui é a letra E, porque, observem, só, soberania, se, cidadania, de, livre iniciativa e plu, pluralismo político. É a nossa assertiva, sem sombra de dúvidas, e são princípios internacionais. E a letra C fala sobre a, certo? E a letra B, a letra D, fala um pouco da administração pública. Só se diva plu. E a nossa última questão de hoje, pessoal, questão 30, ela fala o seguinte: segundo a literalidade da Constituição Federal de 88, a soberania, a cidadania, a República Federativa do Brasil. O princípio da administração é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os princípios gerais da legislação brasileira, a literalidade da lei. Com isso, pessoal, a gente chega ao final das nossas questões, do nosso conteúdo, da nossa live de hoje de Constitucional. Fiquem ligados, porque iniciaremos daqui a pouco com o professor Danilo Moura, Direito Administrativo, certo? Melhor em Direito Administrativo não há, tudo bem? Então, vocês esperem, descansem um pouquinho, vão beber uma água, fazer um lanche e retornem a todo vapor, porque a intenção do Projeto Quadrívio é fazer você chegar da melhor forma possível à sua aprovação. E não se esqueçam, a Operação GEOP, certo? Está na promoção até hoje, ao final da nossa live. Temos mais 2 horas aí de live, então não percam essa oportunidade, tá certo? Um beijão e até a próxima!